Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai conversar e vai entender um pouquinho mais a respeito do transtorno de ansiedade generalizada, né? Que também é muito conhecido, né? Como a TAG, a famosa TAG. Então eu não sei qual é a forma que você conhece, qual é a nomenclatura, mas existe, a gente pode chamar, né? Abreviar então essa nomenclatura. Muitas pessoas conhecem como a TAG e muitas pessoas também conhecem como transtorno de ansiedade generalizada, certo? Bom, vou trazer aqui para vocês um pouquinho a respeito de alguns critérios diagnósticos, como que esses sintomas, né, eles vão se apresentar na nossa vida, e alguns pontos importantes para a gente entender realmente o que é esse diagnóstico e se realmente a gente tem. Mas vale muito a pena a gente ressaltar que para um diagnóstico muito bem feito, a gente precisa procurar um profissional capacitado para poder fazer essa avaliação, dar esse diagnóstico, né, fechar esse tipo de diagnóstico, tá? Então, muito cuidado com o autodiagnóstico, né, se autodiagnosticar, porque muitas das vezes, e vocês vão entender o porquê, muitas das vezes a gente acaba se autodiagnosticando totalmente errado, tá? E aí a gente acaba acreditando que a gente tem uma coisa, na verdade a gente não tem, ou a gente tem outra. Então vale muito a pena a gente procurar um profissional capacitado para esse tipo de diagnóstico, na verdade qualquer tipo de diagnóstico, tá, gente? Muito cuidado com esse autodiagnóstico que muitas pessoas acabam fazendo, tá? Bom, se falando então um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade generalizada, como o próprio nome já diz, é uma ansiedade generalizada, ou seja, é uma ansiedade que vai acontecer somente em locais fechados? Não. Somente uma ansiedade específica e relacionada com alguma coisa? Não, tá? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, como o próprio nome já diz, é uma ansiedade e uma preocupação excessiva diante de diversas situações, de diversos acontecimentos, de diversas vivências da nossa vida, não vai ter algo em específico, por isso que é uma ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, os sintomas, né, esses critérios diagnósticos que ela traz junto com ela, né, para que se feche um diagnóstico, eles precisam se apresentar, ou seja, esses sintomas, eles precisam estar presentes na vida do indivíduo no mínimo 6 meses, tá? Então, todos esses critérios que eu vou te apresentar a partir de agora, eles precisam estar presentes na sua vida, ou na vida do seu paciente, ou na vida de qualquer pessoa, tá? Durante, no mínimo, de 6 meses, tá? Um ponto muito importante pra gente começar, para quem tem TAG, apresenta também uma dificuldade muito grande de concentração, ou seja, a gente tem essa dificuldade de se concentrar e também temos uma dificuldade de controlar a nossa preocupação. Na TAG, essa nossa dificuldade de se concentrar vai ser por conta desse excesso de preocupação, tá? Diferente, por exemplo, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, tá? No TDAH, a gente tem essa dificuldade de concentração, muitas das vezes por conta de estímulos externos. Então, por exemplo, estou gravando essa aula e se eu ver alguém me mandando mensagem, ou se alguém me ligar, ou se eu escutar um barulho aqui no meio do consultório, isso já me distrai, tá? Ou simplesmente estamos aqui conversando e de repente eu fico aqui assim com um dedo e isso também te distrai, tá? Então são estímulos externos. O que não vai acontecer na TAG. Na TAG, a nossa dificuldade de concentração, ela vai se dar por conta desse excesso de preocupação, por a gente pensar demais, se preocupar demais, tá? Uma outra característica é essa inquietação. Muitas das pessoas trazem como estou à flor da pele, sabe? Estou sentindo um nervosismo, os meus nervos estão à flor da pele. Uma outra coisa, essa fatigabilidade, essa falta de ar, é muito comum também diante do transtorno de ansiedade generalizada. Essas sensações que muitas pessoas trazem de, ai, parece que me deu um branco,
tem hora que eu não lembro, me dá um branco, parece que não tem nada passando na minha cabeça. Isso também é muito comum dentro do transtorno, né, da TAG. Uma irritabilidade bastante acentuada, tá? Principalmente porque daí a gente não consegue fazer as coisas não saem de uma forma tão eficiente, a gente acaba se preocupando demais, então a irritabilidade ela acaba sendo um pouco constante, tá? Vou parar por aqui antes de continuar um pouquinho os critérios diagnósticos para explicar uma coisa. Por que a gente precisa de uma avaliação muito bem feita diante de um diagnóstico? Porque a irritabilidade, por exemplo, a gente só sente, por exemplo, quem tem a TAG, quem tem transtorno de ansiedade generalizada? Não. A irritabilidade, né, o ficar irritado, sentir raiva, assim, né, o ódio entre outros, né, sentimentos, a gente vai ter na nossa vida, a gente tendo transtorno ou não, a gente vai ficar irritado, a gente vai ter aquela irritabilidade. Às vezes alguma coisa saiu fora do controle, aconteceu alguma coisa, a gente vai ter essa irritabilidade ali se apresentando. Só por isso a gente tem TAG? Não. Por isso que a gente tem um conjunto de critérios diagnósticos. Não é somente então eu tenho só irritabilidade, eu tenho tal coisa. Eu tenho tal coisa, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado com esse autodiagnóstico, tá? Todos esses critérios diagnósticos que eu vou apresentar para você, alguns eu já estou apresentando e vou continuar apresentando, a gente vai precisar ter no mínimo 3 desses sintomas. 3 aspectos, esses critérios diagnósticos precisam estar presentes na nossa vida, no mínimo, lembrando, 6 meses, combinado? E na maior parte dos nossos dias. Não vai ser, por exemplo, um dia assim, depois passa 4 meses, aí eu tenho de novo, tá? É uma frequência, ele tem uma frequência maior, uma intensidade maior, tudo bem? Bom, a gente também tem essa questão da tensão muscular, tá? Que muitas pessoas trazem também. Uma tensão muscular, se sentir pesado, se sentir, sabe, enrijecido, muitas pessoas já ouvi muito isso também. E vamos pegar isso de novo como exemplo. A gente sentir essa tensão muscular, só a gente se sentir tensa, significa que a gente tem transtorno de ansiedade generalizada? Não. Natália, mas sentir irritabilidade e atenção? Sim, não também. Lembra que a gente tem que ter no mínimo 3, tá? Bom, a gente também tem uma dificuldade muito grande no dormir, no manter o sono, né? Muitas pessoas acordam bastante vezes à noite e aí vale ressaltar uma grande diferença daí da TAG para o pânico. O pânico, as pessoas também têm esse problema no dormir, mas elas acordam abruptamente, e esse surto do pânico, né? Esse episódio do pânico, perdão, não gosto dessa palavra surto, então episódio do pânico, ele vai acontecer de uma forma mais abrupta, vai acontecer meio que do nada, então é como se você não estivesse esperando. Já a TAG, a gente já começa a se preocupar por coisas que a gente já começa a pensar antes, então tem essa diferença também, tá? Principalmente diante do sono. No pânico, a gente acaba acordando do nada e já acorda tendo essa crise de pânico. E na TAG a gente vai ter uma dificuldade de dormir, mas é por conta, de novo, pelo excesso de preocupação. E também a gente vai apresentar uma dificuldade de manter, então, esse sono. Uma outra coisa que é muito comum em pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada é dormir, mas acordar com aquela sensação de parece que eu não consegui dormir, ou parece, por exemplo, que eu não estou descansado, eu estou me sentindo sempre cansada. Isso também é comum, tá? Em crianças, apenas um item é exigido, né? Aí uma curiosidade para vocês, isso até é uma nota que a gente tem, né? Em específico dentro do nosso manual de diagnóstico. Para quem não sabe o que é manual de diagnóstico, é onde a gente vai encontrar todos os transtornos mentais, os critérios diagnósticos, o curso, o prognóstico, enfim, tá? Bom, então em crianças, esses itens que a gente está comentando, apenas um item vai ser exigido, mas também precisa se apresentar no mínimo de 6 meses e por aí vai, tá? A maior causa de sofrimento e as maiores áreas que são afetadas para quem tem o transtorno de ansiedade generalizada é a área social, a área profissional e também outras áreas que são muito importantes diante da vida do indivíduo, tá? O diagnóstico da TAG, ele não vai poder ser feito
caso esses sintomas, esses critérios, eles se apresentem por conta de uma medicação que a gente está usando, porque isso também é muito comum, e daí na verdade não tem nada a ver com a TAG, tem a ver com a medicação que a gente está tomando. Também não vai ser diagnosticado caso esses sintomas e esses critérios estejam envolvidos com o uso ou o abuso de drogas, tá? Porque também pode acontecer, e daí não tem nada a ver com a TAG, tem a ver com essa questão do uso e do abuso de drogas. Então tá, medicamento, drogas, doenças, tá? Muitas das vezes a gente vai apresentar alguns desses sintomas diante de alguma outra patologia, tá? De alguma doença mesmo, tudo bem? Ou de uma outra condição médica, muitas das vezes a gente também se encaixa o hipertiroidismo, que também acaba se apresentando e acaba apresentando muitos sintomas semelhantes ao da TAG, fora outros transtornos também, tá? E também outro transtorno mental, tá? Então, por isso que é muito importante a gente diferenciar se é realmente uma TAG ou é outro transtorno e não tem nada a ver com transtorno de ansiedade generalizada, tá? A frequência com que esses sintomas eles vão aparecer na vida do indivíduo, ele é de uma forma muito desproporcional. Então, ou seja, é aquilo que eu estava explicando para vocês. Ele não vai aparecer hoje e daqui um ano ele vai aparecer de novo e aí eu tenho TAG, tá? Ele vai aparecer com mais frequência, com mais intensidade, vai começar a trabalhar. A atrapalhar várias áreas da nossa vida, áreas super importantes, né, social, profissional, familiar, enfim, entre outras coisas, tá? Essas preocupações excessivas diante dos adultos que são diagnosticados com TAG, elas estão muito relacionadas com a vida financeira, com a saúde, com o trabalho também. Quem é pai, quem é mãe, né, está muito relacionado, por exemplo, com alguma desgraça que pode acontecer com o filho, né, e essa preocupação fica ali constante, o medo de atrasar alguma coisa no trabalho, ou de atrasar algum compromisso, tá, isso acontece muito também. E na criança, né, que é diagnosticada com a TAG, são raros os diagnósticos de TAG em criança, mas lembrando, são raros e não é que não vai existir, tá? E tem muito mais a ver essas preocupações com uma qualidade do desempenho, como que eu tô indo na escola, será que estão gostando, será que não, que estão achando de mim. Essa preocupação ela acaba sendo mais constante diante da própria competência que eles acabam, né, ali meio que se autocriticando, e esse desempenho, tá? A preocupação por si só, gente, né? Lembrando que a TAG, então, ela tem esse quadro voltado para o excesso de preocupação. Vale ressaltar que não é, por exemplo, então eu me preocupo só com o trabalho. Aí eu não posso ter preocupação com a saúde? Não, tá? A preocupação, ela pode mudar, ela não necessariamente ela fica só em um, então só me preocupo com o trabalho. Ela pode constantemente mudar, ela pode ter preocupação em todas as áreas. Lembra, é transtorno de ansiedade generalizada, tá? Outros sintomas que podem compor uma TAG, né, além desses que eu acabei de citar para vocês, é o tremor, é a sudorese, dores musculares, dores de cabeça, sudorese, que é as mãos suando, taquicardia, aquele coração acelerado, tá? Tontura, uma coisa também que acontece bastante é a síndrome do intestino irritável, não sei se vocês já escutaram um pouquinho sobre isso. Diarreia, nervosismo, lembra que eu falei do nervosismo à flor da pele? Então pode haver também isso dentro de um transtorno de ansiedade generalizado, tá? A TAG, ela é muito mais comum, então ela vai ter aí uma taxa, né, de 2 vezes maior de desenvolver, me fugiu a palavra agora, me deu um branco real, diante do sexo feminino, tá? Então as mulheres são mais propensas a desenvolver a TAG, mas vale ressaltar que não é porque as mulheres são mais propensas que os homens nunca vão ter TAG, tá? Os homens também podem ter, mas isso acontece 2 vezes mais, é maior a frequência e a probabilidade de acontecer com as mulheres, tudo bem? As taxas de remissão, vale ressaltar que
Quando estamos diante de uma terapia, a gente vai trabalhar com a remissão desses sintomas, né, que vem se apresentando, até a gente tentar chegar numa remissão total de todos esses sintomas, mas para TAG, as taxas de remissão completa dos sintomas ainda é um pouquinho baixa. A gente vai aprender a lidar, a gente vai manejar, a gente vai conseguir viver normal, mas muitas das vezes a gente não consegue essa remissão total, tá? Por isso que é muito difícil a gente falar, por exemplo, de uma cura, se falando de transtornos mentais. A gente fala muito mais de uma remissão desses sintomas, até conseguir chegar a uma remissão total, mas isso não significa que o indivíduo daqui 20, 30 anos não venha a ter de novo, tá? Lembrando que a ansiedade é um sentimento e não vai ter como a gente excluir um sentimento nosso que é próprio do ser humano, certo? Existem alguns fatores de risco e que acabam contribuindo para o desenvolvimento da TAG também, e esses pontos, né, que são muito importantes, é o ponto genético, é os pontos, assim, temperamentais que a gente traz também, tá? O ambiente acaba influenciando também, mas ele ainda não é tão forte quanto a genética e esses pontos que chamamos, né, de temperamentais, tá? Então, para finalizar, só para vocês entenderem, é uma preocupação excessiva, vai atrapalhar várias áreas da sua vida, tem essas outras questões que podem aparecer como sintomas físicos, tá? Ela vai impedir com que a gente consiga realizar as nossas atividades com mais eficiência, né, com mais eficaz, enfim, ali tudo mais. Essa preocupação, ela vai tomar maior parte do nosso tempo, ela vai realmente sugar nossa energia, a gente vai se sentir totalmente cansado, tá? Eu acredito que esses são os pontos principais e importantes que qualquer pessoa precisa saber diante de um diagnóstico da TAG, já servindo também como psicoeducação. Se você já recebeu esse diagnóstico e nem sabia, nem fazia ideia do que era, é sobre isso que a gente está falando, tá? E, de novo, ressaltar que é muito importante que você procure um profissional capacitado para que esse diagnóstico realmente seja fechado, para avaliar se você vai precisar de medicação ou não, qual medicação, qual dosagem, e aí a gente estaria falando de psiquiatra, combinado? Um abraço virtual, era isso por hoje e até a nossa próxima aula!